Enquanto as crianças estão subindo, queridos, por favor, abra comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Por favor, acompanhe comigo com fé a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de lermos a tua palavra, de ouvirmos a tua voz por meio dessa carta, a carta aos Hebreus, que tem sido domingo após domingo norteador para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu nos concede a graça de, nessa noite, podermos tratar de um assunto tão sério e tão profundo, que é a nossa vida cristã, nossa comunhão e nosso relacionamento contigo. Abençoa-nos e nos dê capacidade de podermos guardar cada palavra que está escrita nesse livro para o nosso bem e para a honra e glória do teu santo nome. Ajuda-nos nisso, é o que te pedimos pelos méritos de Cristo. Amém. Meus irmãos, pense numa coisa difícil: mudar. Se existe uma coisa que eu posso dizer com muita propriedade, é que as mudanças são coisas difíceis de fazer. A gente se pergunta, na verdade eu me pergunto todos os dias, por que eu não consigo mudar determinadas coisas em mim? Por que aquilo que eu gostaria de fazer eu não consigo? E aquilo que eu gostaria de não fazer, geralmente é o que eu mais faço. Eu vivo esse dilema todos os dias. Minha esposa é testemunha disso. Inclusive, eu não sei com vocês, mas a gente, por causa da falta da capacidade de mudar, acaba caindo em descrédito. Porque nada do que a gente diz se torna mais verdadeiro. O que adianta eu dizer, eu não vou fazer mais isso, e amanhã eu não tenho como
evitar que aquilo aconteça. A gente esconde isso da gente mesmo, mas é o que mais a gente faz. A gente diz que não vai tropeçar, a gente diz que não vai errar, a gente diz que não vai dizer, a gente diz que não vai fazer, e onde é que a gente para? Fazendo. Não é verdade? Mudar é uma coisa difícil, gente. E eu queria, de verdade, entender por que é tão difícil. E o que é que geralmente a gente faz quando a gente não consegue mudar? A gente coloca a responsabilidade de mudança no outro. Por quê? Porque é mais fácil atingir o outro. Você é assim, você deveria ser assim. Por que você não muda essa sua forma de agir? Tá, e eu? Por que eu não consigo fazer as minhas mudanças necessárias? Nós precisamos mudar. E muitas pessoas conseguem mudar, é óbvio. E a gente muda por diversas razões, e algumas delas são extremamente básicas. Primeiro, a gente muda porque precisa mudar, né? Ninguém muda porque quer, que coisa boa, eu vou mudar amanhã. Não é assim. A gente muda porque precisa, porque algo em nós precisa ser reparado, ajustado. E aí nós fazemos um esforço sobre-humano para tentar mudar. Alguns de nós mudam porque querem mudar. Esses são extremamente vitoriosos, poderia dizer. Outros mudam porque sabem que mudar é a coisa certa a se fazer, mas sabem o quão difícil é tomar essa atitude de fazer a mudança porque é certo. Queridos, mesmo para as pessoas mais fortes e para as pessoas mais disciplinadas que eu conheço, mudar não é uma atitude fácil. O texto que nós lemos, queridos, fala sobre ações que fazem a diferença na vida daqueles que conhecem a Cristo. Essas pessoas mostram a mudança da sua vida depois que elas têm um encontro pessoal com o Senhor. Até porque, por mais que seja difícil mudar, encontrar-se com Cristo é uma mudança radical de rumo, de pensamento, de filosofia de vida, de tudo. Não tem como encontrar-se com Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. E se existe uma atitude que hoje nós precisamos tomar, são atitudes diferentes que professem o nosso encontro pessoal com Cristo, que mostre o quanto nós exalamos Cristo, o quanto nós dependemos de Cristo em nossas vidas. E é pensando em guisa de introdução acerca disso que o nosso objetivo nessa noite será mostrar que por causa de Jesus, a mudança que ocorreu na nossa vida é tão grande que nós podemos agora entrar no santuário de Deus. Mas antes nós não podíamos entrar no santuário de Deus. Nós podíamos entrar até determinado lugar no santuário de Deus, mas não no lugar da habitação simbólica que o Antigo Testamento apresenta para nós, que era o Santo dos Santos. Hoje, por causa de Jesus, nós temos acesso ao lugar mais íntimo na pessoa de Deus. Segundo, nós entenderemos a importância de largar a vida passada, a vida de pecado, a vida que outrora nos conduzia para viver uma vida entendendo o que é estar em Cristo. E ao estar em Cristo, nós sabemos a consequência que é querer voltar àquela vida de outrora. Então é pensando nessas coisas que eu quero trabalhar com vocês esse tema nessa noite. Ações que comprovam e anunciam a nossa mudança de vida.
Porque não tem como nós pensarmos numa realidade de estar em Cristo e não viver atitudes que anunciam nossa mudança de vida. O grande problema dessa questão, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, queridos, é que as mudanças de vida, a mudança de vida de fato, ela acontece em nós de maneira gradativa. Não existe radicalismo e uma mudança total e perfeita, porque nós estamos debaixo de um mundo quebrado, de um mundo de pecado. E a nossa natureza, ela tem algumas ações que querem fazer com que nós sempre olhemos para trás. Mudar de vida é muito difícil, porque existe em nós algo que tenta nos arrastar para trás. E também há em nós a ideia de estarmos num mundo corrompido. E isso faz com que nenhuma ação nossa seja perfeita. Isso significa que por mais que eu queira acertar, por mais que eu queira viver uma mudança de vida, sempre vai haver algo imperfeito em mim. E eu estou falando isso, queridos, porque as pessoas às vezes olham para nós e querem que nós sejamos um espelho que reflita exatamente a imagem do nosso Salvador. Como nós podemos fazer isso no mundo quebrado e no corpo deteriorado pelo pecado que nós vivemos? Não tem como. Não existe perfeição em você, presbítero. Não existe perfeição em nenhum de nós, nem em mim. O difícil é aceitar isso, porque nós queremos que o outro seja perfeito. Mas quando nós olhamos para nós, o papel é mais difícil. Então nós precisamos pensar nessas ações que comprovam e anunciam nossa mudança de vida, porque por mais imperfeito que sejamos, elas vão mostrar que nós não somos mais aquela velha pessoa, aquele velho homem, aquela criatura que vivia longe de Deus e dos seus planos. E nós falaremos nisso em 2 pontos. O primeiro ponto é uma ação ou ações que vão comprovar essa mudança de vida, está no ato de entrarmos no santuário pelo sangue de Jesus. E essa atitude de entrar no santuário pelo sangue de Jesus resulta de fato em ações radicais na nossa vida. Isso está nos versículos do 19 até o 25. Vejam que o autor começa a explicação desses versos dizendo que nós entramos no santuário. Veja aí o que aqui diz o texto. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. E o que é interessante é que ele usa um termo chamado ousadia, intrepidez, audácia. Nós agora, é como se tivesse um monte de vigias na porta e nós entrássemos dizendo: dá licença aí que eu vou entrar, peraí. É bem desse jeito que o termo traz essa ideia. E a explicação começa trazendo para nós a ideia de nós entrarmos nesse santuário. E a pergunta é: que santuário é esse? Percebam que esse acesso também a esse santuário, ele é dado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o passaporte, o convite, o bilhete de acesso a esse santuário. E não é de uma forma qualquer. Eu não entro nesse santuário levando o sangue de Cristo, andando por qualquer caminho, seguindo por qualquer vento de entendimento. O texto diz que nós entramos nesse santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isto é, aí já o próprio autor explica, isto é, pela sua própria carne. Porque é isso que significa, e às vezes a gente não entende, né? Quando a gente olha para o texto e diz: e o véu se rasgou de alto a baixo. O que é que esse texto está falando? Que o véu do templo apenas se rasgou de alto a baixo? Não, ele estava dizendo que Cristo rasgou a sua carne
Ele deu a sua vida de maneira tal que agora não existe mais nada que nos impeça chegar naquele local que é o Santo dos Santos. O corpo de Cristo, a carne do nosso Salvador foi moída, que é isso que Isaías diz, e ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo nos dá acesso a um novo e vivo caminho, porque não é qualquer caminho que leva a Deus. Falei isso pela manhã, que inclusive é um ditado romano, utilizado na época do Novo Testamento, porque Roma criou vários acessos, várias estradas, para tornar Roma o que ela foi no Império. Então todos os caminhos levavam para Roma, e esse ditado, todo caminho dá na venda, na verdade ele tem origem nesse princípio, todo caminho leva para Roma. Não tinha uma estrada que não desembocasse em um local direto que transmitisse aquela, ou levasse aquela pessoa para Roma. Então a ideia que nos mostra aqui do novo e vivo caminho é que não é qualquer caminho que nos leva a Cristo, não é qualquer caminho que nos aproxima de Deus, apenas Jesus Cristo, como nós lemos lá no texto de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Dr. Olliott pode nos ajudar a entender isso melhor. Vejam, ao explicar essa carta, ele disse que nós precisamos refletir quando o autor fala sobre essas coisas. Vejam, nós somos irmãos em Cristo, e nós temos agora liberdade, ousadia e confiança para entrarmos no Santo dos Santos, ou seja, na própria presença de Deus, porque o Santo dos Santos era o local onde a presença de Deus era confirmada, ao ponto de o sacerdote só entrar lá uma vez por ano. Nós já falamos isso aqui. Era tão santo aquele lugar, que o sacerdote não podia entrar de qualquer jeito. Ele entraria lá uma vez por ano, amarrado na cintura com uma corda, porque ele oferecia um sacrifício, e se ele não fosse achado digno de entrar naquele lugar, ele era fulminado vivo lá dentro. E como o lugar era santo, Santo dos Santos, ninguém podia entrar lá. Então o que é que o pessoal fazia? Puxava ele morto na corda. Não conheço nenhuma história que comprove isso, pode ter acontecido, mas essa era a ideia, para você ver que o lugar tinha um quê de santidade tamanha, que a pessoa que entrava, já entrava com medo, né? Eu entraria com medo num lugar desse. Mas essa é a ideia. A ideia é, queridos, quando nós entramos por essas portas, nós nos encontramos com um Deus santo, e como Ele é santo, Ele precisa ser tratado como sendo aquele que vai invadir a nossa alma. Ele conhece a parte mais escura de nós, aquela que talvez nem a gente mesmo conhece. Por isso que nós devemos saber e reverenciá-lo. Então nós entramos na presença de Deus, e agora não somente nas sombras, como o sumo sacerdote do Antigo Testamento. A santidade de Deus agora não mais é excluída de sua presença. Pelo contrário, agora nós não precisamos mais encolhermos de medo do lado de fora do santuário, porque era lá o lugar onde nós ficávamos no templo do Senhor. Agora nós podemos entrar lá no Santo dos Santos. Sabe por quê? Porque a penalidade que nós merecíamos foi carregada por Cristo lá naquela cruz, quando Ele padeceu e morreu por nós. Nós podemos entrar, e agora existe acesso irrestrito para todo crente, e isso, queridos, é um privilégio. Vejam que depois dele fazer esse prelúdio aqui no versículo 19, porque só foi o versículo que nós acabamos de expor, ele vai fazer algumas afirmações como consequências radicais para uma vida que entra no Santo dos Santos, que agora tem acesso à presença de Deus, por causa desse sangue derramado e desse novo e vivo caminho que nos dá acesso à presença de Deus.
Ele nos diz o que nós devemos fazer. Veja aqui o que é que diz o texto no versículo de número 22. Aproximemo-nos com um coração sincero. Vejam que mudança de vida o Senhor apresenta para nós. Nós não podemos mais entrar na presença de Deus com o nosso coração de qualquer jeito, porque a palavra do Senhor, inclusive Rebequinha me lembra sempre isso, nas orações dela, ela diz: Senhor, Tu que transformaste o nosso coração de pedra num coração de carne. É muito bonitinho ouvir ela dizer isso, porque foi isso que Cristo fez. E se Ele transformou o nosso coração de pedra num coração vivo, num coração de carne, nós precisamos adentrar na sua presença, transformados, com um coração sincero, arrependido, por saber que somos pecadores. Nós somos isso, queridos. Nós não podemos esconder de Deus quem nós somos. Do que adianta nós dizermos para Deus, fingirmos para Deus um tipo de perfeição que nós não temos? Coração sincero: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não deveria ser assim, eu não deveria fazer isso, mas eu te peço, ó Deus, que nem Davi falou: renova dentro em mim um espírito inabalável, me dá um coração puro. E é isso que ele fala no versículo 22 ainda. Ele diz: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Veja a relação que ele está fazendo aqui com o Antigo Testamento. Algumas coisas eram purificadas com água. Vários rituais eram feitos com a purificação por água. Por exemplo, as mulheres, quando elas vinham do seu período de fluxo e elas precisavam retornar à comunhão com Deus, elas tinham um ritual de lavagem com água. Por isso que, se um dia, eu não sei se vocês já foram, mas se um dia você tiver o privilégio de ir à sinagoga, você vai ver que dentro da sinagoga tem um tanque com água corrente para o exercício dessa atividade. Na sinagoga tem um tanque onde a água circula e não retorna novamente, porque ali naquele tanque, as pessoas que necessitavam de purificação com água eram lavadas, e o entendimento era que aquilo não passaria novamente por ela. Essa é a primeira ideia que ele traz para nós. Depois ele vai falar no versículo 23, que aqueles irmãos que agora entram por fé no santuário, por causa do sangue de Jesus, versículo 23, deveriam guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Veja que coisa interessante, ele mostra agora que a mudança de vida foi tão radical nessa pessoa, que por mais que ela vacile, por mais que ela seja pecadora, por mais que todas essas coisas aconteçam na sua vida, ela vai guardar com firmeza a confissão da esperança dela. Ela acredita em Jesus para a salvação da sua alma, ela acredita em Jesus para mudar quem ela é, para ajudá-la nas coisas difíceis, nas decisões difíceis que ela precisa tomar. E aí ela entende que sem Jesus, ela não consegue ficar sem vacilar, mas com Jesus, a promessa de transformação perfeita vai acontecer. Depois ele fala no versículo 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Veja outra ação, daqueles que encontram Cristo, e que agora vivem por um novo caminho, pelo sangue de Cristo, e adentram no santuário de Deus. Eles não só cuidam das coisas de Deus, mas eles também cuidam uns dos outros.
E aqui é interessante a gente dar uma pausa para pensar, que quando nós olhamos para o outro, nós não estamos vendo ninguém melhor do que nós, nem ninguém pior do que nós. O nosso dever é olhar para o outro e dizer: eu sei que ele é um pecador, mas eu sou tão pior do que ele ou do que ela. Então se ele precisa de ajuda, eu também preciso. Eu sei que se eu ajudá-lo num determinado momento, ele também pode me ajudar, ela também pode me ajudar, nós nos ajudaremos mutuamente, principalmente nos momentos em que a fraqueza bate, porque ninguém é de ferro, vivendo num mundo onde todo dia nós brigamos, nós lutamos contra as potestades do ar, nos lugares celestiais. Ninguém consegue sobreviver uma luta onde o sangue está jorrando no meio da canela, sem que o outro, que está perto de nós, nos ajude, nos fortaleça, nos levante na hora de uma topada, de uma queda. Nós precisamos uns dos outros. Nós não somos seres autônomos, nós somos seres dependentes. Dependemos de Deus em primeiro lugar, e depois uns dos outros. Você sabe quem você é sem o seu irmão? Ninguém. A prova real é que se uma criança, quando nasce, não tiver o cuidado da mãe, ela morre. Nós não fomos criados como seres, como alguns animais que nós vemos, que a mãe mal pare o bicho, ela vai embora e deixa o bicho para lá. Ou que nem tartaruga, que bota o ovo lá na praia, e vai embora, e quando chega o tempo do ovo eclodir, ela sai e volta e vai para o mar, e vive a vida dela sem precisar de ninguém. Nós não somos assim. Deus nos criou para vivermos unidade, representando a sua trindade, porque Deus é aquele em três pessoas que nos mostra o que é relacionamento. Nós não tiramos a ideia de relacionamento de outro lugar, a não ser da própria trindade. O Pai não faz nada sem o Filho não faz nada sem o Espírito não faz nada sem o Pai e sem o Filho. E isso é relacionamento. E hoje nós queremos viver a nossa vida autônoma, criando problemas uns com os outros, sem tratarmos, sem resolvermos, sem vivermos uma vida de unidade. Queremos viver conforme o nosso coração. Eu não me dou bem, eu não vou atrás de fulano. Eu não aceito, eu não me humilho. E Jesus leva a bofetada na cara, carrega a coroa de espinho, carrega uma cruz nas costas, para você e eu pisarmos na sua santa obra e dizermos: não, eu tenho orgulho, eu tenho vergonha na minha cara e eu não passo por isso. É assim que Cristo nos ensina, assim, queridos. Cuidemos uns dos outros, animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Isso é que faz diferença entre nós. Versículo 25, ele ensina mais uma coisa, ele diz: não deixando de congregar. Aí pronto. O texto vai mostrar para nós: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. E aí é interessante, né? A admoestação dele é: quando nós deixamos de nos congregar, nós estamos deixando de entrar no Santo dos Santos, de maneira congregacional. Porque vocês lembram como é que era o culto? Era uma convocação solene, o povo inteiro vinha para a adoração a Deus, e quando chegava nesse momento, o povo se reunia, adorando, mas só ficava do lado de fora. Agora Deus, por meio de Jesus, abre o lugar que todo mundo tinha curiosidade de poder adentrar, de estar na presença de Deus. E o que é que o pessoal já está fazendo? Não, hoje eu não vou não, quero ir não, estou cansado, eu tenho uma atividade hoje melhor para fazer, quero não.
E às vezes, não é um domingo, são vários domingos. Que para você trazer a pessoa de volta, você tem que ligar: "Ô, irmão, você está vivo? Está tudo bem com você?" "Não, pastor, estou bem." Quando desliga, fala: "Mas rapaz, pastor, agora está dando conta da minha vida. Agora só faltava essa." Um pastor que fica agora ligando para mim para saber se eu vou para a igreja. Eu devo satisfação para ninguém? Deve sim. A palavra de Deus diz que nós devemos cuidar uns dos outros em amor e na prática das boas obras. E se existe uma obra boa que o crente faz, é vir para a igreja, né? Eu não vou falar muito sobre isso, porque a próxima parte é um pouquinho mais séria, porque ele diz: "Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima." Queridos, o autor está chamando a nossa atenção, dizendo que nós não devemos brincar de ser crentes. Pelo contrário, nós devemos estar atentos. Então há algumas atitudes que são necessárias para aqueles que entram no Santo dos Santos, que se encontraram com Cristo, que foram purificados pelo seu sangue, que agora vivem pelo novo e vivo caminho. Eu não sei se vocês sabem, mas a tão falada lei Maria da Penha, ela recebeu esse nome, Maria da Penha, por causa dos sofrimentos de uma mulher chamada Maria da Penha, né? Só que essa mulher, eu não sei se vocês conhecem a história dela, ela sofreu horrores numa vida de violência doméstica, até que ela conseguiu se libertar dos abusos provocados pelo seu então marido. E a lei que foi sancionada em 2006, 7 de agosto de 2006, ela fala de uma mulher que tinha conhecimento, ela era uma farmacêutica, bioquímica, que tinha seu trabalho, que tinha uma formação, que lutou na vida desde os 19 anos para poder chegar onde chegou, mas sofreu a sua vida com um homem que a espancava dentro de casa. Até o dia em que ela sofreu um disparo de um tiro pelas costas, que deixou ela numa cadeira de rodas até hoje. E o que é interessante é que mal essa mulher sai do hospital, mal ela sai do hospital e chega em casa, o marido tenta eletrocutar a mulher quando ela estava tomando banho. Figurinha boa, né? A história da Maria da Penha, queridos, é uma história de libertação e de mudança radical de vida, quando ela disse: "Eu não quero mais isso para mim." Ninguém precisa estar debaixo de um jugo desse, porque não foi para isso que Deus chamou e uniu um homem e uma mulher. Maria da Penha transformou a sua dor, a sua luta, na luta não só dela, mas de milhares de mulheres que são vítimas de agressões provocadas por seus parceiros, seus covardes, todos os dias. Quando nós olhamos para essa história, eu pergunto: quando nós decidimos por Cristo, nós também não tomamos a decisão de mudar radicalmente de vida? Aquela vida era boa, de pecado, de egoísmo, de sofrimentos por causa de vícios e etc. Se ela não era boa, por que nós já estamos olhando para trás? Saibam de uma coisa: se você perguntar a Maria da Penha se ela quer voltar àquela vida, ela vai dizer que não. E se você quiser perguntar a qualquer mulher que sofre violência doméstica, ela vai dizer: Deus me livre, eu não quero mais isso para mim. Por que nós queremos voltar aos nossos antigos rudimentos?
Nós entendemos claramente que temos Cristo, queridos. E ao ter Cristo, nós temos a capacidade de mudar de vida quando o encontramos. O velho homem precisa agora, dia a dia, ser mortificado para dar espaço àquele novo homem que agora foi vivificado por Cristo e que agora pode entrar na presença do Pai no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, e experimentar ali uma comunhão graciosa com o Senhor. Ações que comprovam e anunciam nossa mudança de vida. Segundo ponto: não querer mais viver pecando deliberadamente, por saber a real consequência deste ato. Essa é uma ação que mostra e que anuncia a nossa mudança de vida. Não querer mais viver pecando. Isso significa dizer que não vai pecar mais? Não. O próprio texto diz isso. No versículo 26 ele diz: porque se continuamos a pecar de propósito, aí é outra história, né? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Vejam que o autor aqui nos leva a ver que a ação contrária de uma vida, conforme os padrões do 19 ao 25, é uma vida de pecado proposital. Porque depois que a gente conhece, depois que a gente entra no Santo dos Santos, um caminho é aberto para nós. Andar contra esse caminho é andar a passos largos para a apostasia. Percebam que aqui o apóstolo está se referindo não a pessoas que não conhecem Cristo. Ele está falando daqueles cristãos professos que passaram a abandonar a sua fé, tratando-a como mentira, tratando essa fé a ponto de pisoteá-la, considerando aquilo que era precioso como lixo. Ele não está aqui se referindo aos nossos pecados e falhas comuns que o crente comete. Ele está falando de uma pessoa que se desvia completamente do caminho do Senhor. O fato aqui é que pessoas deram as costas para Jesus, e a única coisa que resta para essas pessoas que dão as costas para Jesus é a vingança de um Deus que está contemplando todas as coisas. Inclusive, o termo aqui utilizado é: essas pessoas estão pisando no Filho de Deus, profanando a aliança de sangue que Ele fez, dando a sua própria vida para santificar a todos que Ele chamou. Veja que coisa séria. Queridos, sobre esse texto o Dr. Olliott ainda disse que o Evangelho é cheio de ternura, e é verdade. Nós gostamos de falar do Evangelho porque eles são as boas novas da salvação. A ternura no Evangelho, a doçura no Evangelho. Mas se existe uma coisa que o Evangelho não deixa de lado, é a severidade com que Deus irá tratar todos aqueles que largaram e abandonaram a fé. O Evangelho fala num tom severíssimo para os que tratam como trevas aquilo que é luz. Meus irmãos, é maravilhoso ser cristão e experimentar as bênçãos das quais nós sabemos ser reais estando em Jesus. Porém é terrível conhecer a verdade e depois largá-la, acolhê-la e depois desprezá-la, ter as verdades experimentadas como fé e depois deixá-las de lado, afastando-se e finalmente rejeitando livremente aquilo que o Senhor derramou sobre nós como graça. Meus irmãos, a única ação segura para nós que professamos ser cristãos é progredir nos conselhos dados do versículo 19 ao versículo 25. Espiritualmente, cada dia lutarmos para ter um coração transformado, uma vida de testemunho na casa do Senhor,
cuidando uns dos outros, perseverar na fé e focar na nossa mente as palavras e as ações de Cristo que moldam o nosso ser. Eu quero concluir essa exposição pensando aqui com vocês algumas verdades importantes que nós devemos fazer todos os dias, nós devemos refletir todos os dias. Em primeiro lugar, querido, reflita nisso. Você precisa observar se há evidências de mudança em sua vida. Você já parou para pensar se você é realmente uma pessoa mudada depois que você encontrou Cristo? Ou você continua sendo aquela figura lá do passado? Eu não estou falando de você ser perfeito, porque não existe esse. Eu estou falando de pessoas que mudaram de vida. Pense nisso. Reflita nas evidências que mostram que você agora pertence a Jesus. Essa vai ser rápida. Agora, segundo, não esqueça de saber quais são as evidências básicas nesse processo de mudança. E quais são essas evidências básicas? Amar a Deus e amar o próximo. Se você não ama a Deus, e quando a gente fala de amar a Deus, pode pegar os 10 mandamentos que ele vai ensinar a você o que é amar a Deus. Porque quando você ama a Deus, você não tem outro Deus além dele. Quando você ama a Deus, você não cultua a outro Deus, não existe outro Deus na sua vida além dele. Ele é o único Senhor que é digno de ser adorado, não existe outro ídolo na tua vida. Você não usa o nome dele de uma maneira que ele seja envergonhado. E em último lugar, você quer sempre estar na presença dele quando ele te chama para adoração. Isso é amar o Senhor. Assim como amar o seu próximo, como a você mesmo. E se você ama o seu próximo como a você mesmo, Jesus já ensinou como é isso. Você honra seu pai e sua mãe. Você não mata, e a gente já explicou isso na exposição dos 10 mandamentos. Você não adultera, você não furta, você não fala mal dos outros, e você não deseja as coisas dos outros. Essa é a ideia de mudança de vida que a Bíblia nos ensina. Terceiro lugar, mesmo você sabendo todas essas coisas, todo dia você vai lutar, porque não é fácil fazer a vontade de Deus e apresentar essas mudanças de vida. Então o que é que você vai precisar fazer? Lutar contra o pecado todo dia. Então seja perseverante na luta contra o pecado. E em quarto e último lugar, sejam cuidadosos, queridos, com a verdade e com o conhecimento que vocês receberam de Jesus. Não trate isso de qualquer maneira. Sejam luz no Senhor. Eu quero terminar te mostrando que mudar não é fácil, ou te dizendo que mudar não é fácil, mas também não é impossível, e nunca vai ser perfeito nessa vida. Eu quero te dizer que mudança perfeita só acontecerá quando o nosso Salvador voltar. Por isso que Paulo disse lá em Romanos capítulo 7, versículos 24 e 25, para nós concluirmos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu já tenho feito. Os homens que foram exemplo para nós, passaram pelo mesmo dilema de mudança que nós passamos todos os dias. Que Deus nos conceda a graça em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por Jesus Cristo, que nos deu acesso ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo seu próprio sangue, por sua carne que foi moída, rasgando aquele véu, e nos concedendo agora acesso à tua santa presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo isso, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria para mostrarmos ao mundo o que tu fizeste em nós, transformando-nos
em uma nova criatura, em alguém que foi alcançado pelo Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos, nós vamos agora ter o nosso momento de Santa Ceia. Gostaria de convidar os presbíteros aqui à frente para nós